O GPS apagou há 15 minutos. Marina segurava o volante com tanta força que suas unhas cravavam nas palmas. A estrada de terra serpenteava pela mata fechada, cada curva idêntica à anterior. Galhos arranhavam as laterais do carro como dedos implorando por atenção. Deveria ter esperado até amanhã, murmurou, tentando ignorar como sua voz soava pequena na escuridão. Mas não podia esperar. Não quando Theo estava desaparecido há 3 dias. Seu irmão mais novo, o único que lhe restava depois que os pais morreram no acidente. O último lugar onde seu celular deu sinal foi aqui, nesta maldita região rural do interior de Minas, num lugar que o Google Maps se recusava a nomear corretamente. Ela havia encontrado pistas nos pertences que Theo deixou no apartamento. Anotações obsessivas sobre o sítio São Bartolomeu. Recortes de jornal amarelados sobre desaparecimentos que remontavam a 1987. Sempre a mesma área, sempre sem corpos, sempre famílias inteiras que simplesmente evaporavam. Encontrei o padrão, dizia a última mensagem de áudio que Theo enviou. Sua voz tremia. Marina, se eu não voltar em 2 dias, não venha me procurar. Você me ouviu? Não venha. Mas se vier, traga sal e ferro. E não confie em ninguém que encontrar aqui. Ela tinha ignorado o aviso. Sítio São Bartolomeu, dizia a placa caída, ou o que sobrava dela. Alguém havia tentado queimá-la. As árvores se abriram como cortinas apodrecidas. Ali estava. A casa principal erguia-se como um crânio emergindo da terra. 2 andares de madeira enegrecida, janelas vazias como órbitas ocas. O telhado ondulava, quebrado em partes, exibindo vigas que pareciam costelas expostas. À frente, um jardim morto se estendia em todas as direções, repleto de estátuas de concreto. Marina desceu do carro. O silêncio pressionou seus tímpanos. Nada. Nem grilos, nem vento, nem o sussurro distante de uma rodovia. Apenas o próprio peso da noite. Ela pegou a mochila do banco traseiro. Lanterna grande, bateria reserva, sal, uma barra de ferro que comprou numa loja de construção. Sentia-se idiota carregando essas coisas, mas a urgência na voz de Theo a assombrava. Theo? Sua voz mal ultrapassou um sussurro. As estátuas no jardim eram perturbadoras. Figuras humanas em posições estranhas, algumas ajoelhadas, outras com braços erguidos como se implorassem. Dezenas delas, talvez 40 ou 50. O concreto descascava, revelando algo avermelhado por baixo. Ferrugem, talvez, ou algo pior. Marina se aproximou da mais próxima. Uma mulher com um vestido que parecia ter sido esculpido com detalhes impossíveis para concreto. As dobras da roupa, as veias no braço, os fios individuais de cabelo. Detalhes grotescos demais para serem intencionais. Ela tocou a superfície. Quente. Marina recuou. Concreto não fica quente à noite. Não quando está 12 graus lá fora. Ligou a lanterna do celular e iluminou o rosto da estátua. A expressão era de terror absoluto. Boca aberta num grito silencioso, olhos agarrados e algo mais perturbador. Lágrimas. Havia sulcos de lágrimas descendo pelo rosto de concreto. Seu estômago revirou. Avançou pelo jardim, contando mentalmente. 53 estátuas, todas únicas, todas com aquela mesma expressão de horror congelado. Entre elas, terra fofa recém-revirada. Várias áreas assim, espaços vazios entre as figuras, como se esperassem por novos ocupantes. Um cheiro a atingiu quando alcançou a escada da varanda. Doce e enjoativo. Carne estragada deixada ao sol. Vômito e cobre. Algo que havia morrido e estava apodrecendo em algum lugar próximo. Marina cobriu o nariz com a manga e subiu os degraus.
Cada tábua gemia sob seus pés. A madeira estava mole em alguns pontos, esponjosa, cedendo levemente como carne infectada. "Theo!" gritou desta vez, desprezando a prudência. "Theo!" A porta da frente estava entreaberta. Marcas de arranhões profundos rasgavam a madeira por dentro, como se alguém tivesse tentado sair com tanta força que as unhas sangraram. Marina empurrou-a. As dobradiças gemeram, um som longo e queixoso que ecoou pela casa vazia. O feixe de luz revelou um corredor comprido. Papel de parede descascado pendia como pele morta. Móveis cobertos por lençóis formavam silhuetas disformes nas laterais. Fotografias cobriam as paredes, centenas delas. Fotos antigas, de décadas diferentes, anos 60, 70, 80, 90. Pessoas em roupas de época, sorrindo para a câmera. Famílias reunidas na varanda deste mesmo sítio, churrascos, festas juninas, batizados. Mas todos os rostos estavam arranhados, raspados com algo afiado até virarem borrões irreconhecíveis. Passos, lentos, arrastados. Marina congelou, a lanterna tremendo em sua mão. Alguém caminhava no andar de cima, da esquerda para a direita, depois parando, depois voltando. "Theo, é você?" Os passos pararam. O silêncio que se seguiu foi pior, pesado, expectante, como se a casa inteira estivesse prendendo a respiração. Marina entrou. Precisava subir, precisava encontrar Theo, mas seus olhos foram atraídos para uma porta embaixo da escada, entreaberta. Escuridão absoluta vazava por ela, uma escuridão que parecia mais densa que a normal, quase sólida. De lá vinha o cheiro. Ela se aproximou, cada instinto gritando para não fazer isso. Empurrou a porta. Uma escada de madeira descia para um porão. O fedor era insuportável agora. Marina desceu, respirando pela boca. A lanterna iluminou paredes de tijolo sujas de mofo e outras coisas. Manchas marrons que formavam padrões, símbolos, os mesmos círculos entrelaçados que Theo havia desenhado em suas anotações. O porão era grande. Pilhas de objetos pessoais ocupavam os cantos. Malas antigas, sapatos de décadas diferentes, roupas infantis, brinquedos quebrados, camadas e camadas de pertences, como arqueologia da tragédia. No centro, uma mesa de madeira maciça e, sobre ela, documentos. Marina se aproximou. Contratos, todos escritos à mão com caligrafia antiga e tinta marrom escura que não parecia tinta, datados de 1952, 1965, 1978, 1989, 2001, 2015. Todos diziam a mesma coisa. Em troca de prosperidade perpétua e proteção contra a miséria, nós, abaixo-assinados, concordamos em alimentar a terra com aquilo que tentar partir. O pacto é eterno, o solo não liberta, a casa não esquece. Embaixo, assinaturas, sobrenomes que Marina reconheceu nos jornais. As famílias desaparecidas. Seu sangue gelou. Atrás da mesa, algo grande coberto por um lençol manchado. A forma era vagamente humana, mas grande demais, torta demais. Marina se aproximou. Não queria. Cada célula de seu corpo gritava para subir as escadas e sair correndo, mas a lanterna já estava se movendo, sua mão agindo por vontade própria. Ela puxou o lençol. Por um momento, seu cérebro se recusou a processar o que estava vendo. Era uma pessoa, ou tinha sido. Agora era algo entre carne e pedra. A pele havia começado a cinzar, endurecendo de baixo para cima. As pernas já eram concreto sólido. O tronco estava no meio da transformação.
carne viva se fundindo com o mineral morto, o rosto. Marina reconheceu o rosto. Seu tio, Carlos, que havia se mudado para o Canadá quando ela tinha 12 anos. Os olhos dele se mexeram, ainda vivos, ainda conscientes. A boca se abriu levemente, um sussurro rouco, como vento através de pedras. Corra, Marina, corra! Ela tropeçou para trás, gritando, derrubando a mesa. Os papéis voaram, a lanterna caiu, rolando pelo chão, fazendo sombras loucas dançarem pelas paredes. Marina correu para a escada, subiu tropeçando, atravessou o corredor, mas algo a puxou de volta. Não fisicamente. Era como se o ar tivesse ficado denso, viscoso, grudando nela como melaço invisível. Cada passo exigia o dobro de esforço. A casa não queria deixá-la ir. Não! Ela gritou, forçando as pernas a se moverem. Alcançou a escada principal. Começou a subir, porque agora sabia que Theo estava lá em cima. E se ele estava virando pedra como o tio Carlos, ela tinha que encontrá-lo antes que fosse tarde demais. O corredor superior se estendia para ambos os lados, mais comprido do que deveria ser possível. Portas fechadas pontuavam as paredes a intervalos regulares. A pintura aqui era diferente. Símbolos estranhos marcavam cada superfície. Círculos entrelaçados, linhas que feriam os olhos ao segui-las, desenhados com algo marrom escuro. Sangue seco. Muito sangue. A primeira porta se abriu com um toque. Um quarto vazio, exceto pelas palavras rabiscadas em todas as superfícies. Não deve sair. Não deve sair. Não deve sair. Centenas de vezes. Nas paredes, no teto, no chão, na parte interna da porta, escritas com unhas, com sangue, com carvão, com qualquer coisa que os prisioneiros encontrassem. E no canto, pequeno e fácil de perder, Luciana, 7 anos, 2001. Mamãe tentou fugir comigo. Sua mão tremia segurando a lanterna. A segunda porta revelou uma sala com uma mesa. E sobre ela, fotografias, dezenas delas. Pessoas sorrindo, abraçadas em festas, churrascos, batizados. Mas todos os rostos estavam riscados, arranhados até ficarem irreconhecíveis. Marina se aproximou. Embaixo de cada foto, datas e nomes. Reconheceu alguns dos casos que Theo havia pesquisado. A família Ferreira, 1987. Os Rodrigues, 1995. Os Mendes, 2008. E então viu a mais recente. Sua própria família. Uma foto do último Natal antes do acidente. Ela, Theo, os pais, todos sorrindo. Mas os rostos dos pais estavam arranhados. Apenas ela e Theo permaneciam intactos. Data embaixo. 4 dias atrás. Um dia antes de Theo desaparecer. Jesus Cristo! Sua voz saiu estrangulada. Um som atrás dela. Como respiração. Pesada, úmida. O ar se movendo através de algo que não deveria respirar. Marina girou. O corredor estava vazio. Mas agora havia pegadas no pó. Pegadas descalças. Pequenas demais para serem de adulto. Levavam até a última porta no fim do corredor. A única que tinha luz vazando por baixo da fresta. Luz de vela, tremulante, amarela, e sombras se movendo do outro lado. Marina avançou, cada passo um esforço consciente contra o instinto que gritava para correr. O corredor parecia se alongar à medida que caminhava. As paredes se inclinavam para dentro. Os símbolos pulsavam levemente, como se respirassem. Chegou à porta. Sua mão tocou a maçaneta. Gelada, úmida, coberta por algo viscoso. O quarto era grande, maior que toda a casa por fora. Impossível, mas ali estava. Velas em cada canto projetavam sombras dançantes.
Centenas de velas, algumas brancas, outras pretas, derretendo em poças coloridas. No centro, um círculo pintado no chão com o mesmo material marrom das paredes. Símbolos antigos dentro dele, tão complexos que doíam de olhar. E dentro do círculo, ajoelhados, pessoas. 5 delas, todas imóveis, todas com a mesma expressão vazia. E lá, no fundo, reconhecivelmente pela jaqueta jeans que ela mesma lhe dera no aniversário. Theo! Seu irmão estava ajoelhado, de costas para ela, imóvel, as mãos no colo, a cabeça ligeiramente inclinada. Theo! Graças a Deus! Marina correu até ele, pisando no círculo. Um erro. Ela sabia no momento em que o fez. Algo mudou no ar. Ficou mais espesso, mais pesado. Ela o tocou. A pele dele estava fria, dura, lisa demais, como pedra polida. Não, não, não! Marina caiu de joelhos ao lado dele. Theo, me olha! Sou eu, Marina! Theo virou o rosto, lentamente, muito lentamente, como se cada grau de movimento custasse um esforço imenso. Seus olhos eram completamente brancos, sem pupilas, sem íris, apenas um branco leitoso que brilhava à luz das velas, refletindo a luz de forma antinatural. Sua boca se abriu, mas nenhum som saiu. Inicialmente, apenas um cheiro. Aquele mesmo cheiro doce e podre do jardim, mas 1000 vezes pior, porque estava vindo de dentro dele. Quando finalmente falou, a voz era múltipla, camadas de vozes sobrepostas, algumas masculinas, algumas femininas, algumas infantis, todas falando em uníssono, cada uma levemente descompassada, criando um eco horrível. Você não deveria ter vindo. Marina cambaleou para trás, mas suas pernas falharam. Theo, o que fizeram com você? O que... Theo foi tolo. As velas tremeluziam em sincronia com as palavras. Theo achou que poderia nos expor, revelar o que aconteceu aqui, trazer autoridades, câmeras, justiça. A última palavra saiu como um cuspe. Mas a casa não permite. A casa protege seus segredos. O pacto é sagrado. As outras figuras no círculo começaram a se virar, todas com os mesmos olhos brancos, todas com a mesma voz múltipla. Somos os guardiões, disseram em coro. Somos os que ficaram, somos a terra e a pedra e o preço do pacto. As sombras nas paredes começaram a se mover independentemente da luz, alongando-se, distorcendo-se, formando figuras humanas que se destacavam da parede como se fossem feitas de tinta preta viva. Dezenas delas, depois centenas. Marina tentou se levantar, mas suas pernas não obedeciam. Theo, eu sei que você está aí. Eu sei que pode me ouvir. Luta contra isso. Por um momento, apenas um momento, algo mudou nos olhos brancos. Uma fagulha, um lampejo de marrom, a cor real dos olhos dele. Marina. A voz era só dele agora, fraca, distante. Corre. Eu tentei avisar. A casa não solta ninguém que vê demais. Mas então as outras vozes voltaram, mais altas, furiosas. Silêncio! Você faz parte do jardim agora. Você alimenta a terra. A coisa que era Theo se levantou. Os outros também, movendo-se como marionetes mal controladas, membros em ângulos errados. São 27 gerações, disseram juntos. 27 famílias que tentaram deixar o sítio depois de fazer o pacto. 27 grupos que pensaram que podiam simplesmente ir embora depois de receberem prosperidade. Mas o pacto exige pagamento. Quem tenta partir se torna parte da terra. Suas essências alimentam o solo. Seus corpos viram guardiões.
As figuras sombrias circundaram Marina. Ela podia sentir o frio emanando delas, um frio que queimava. Dedos negros e longos se estendiam, tocando seu rosto, seus ombros, deixando rastros de gelo onde roçavam. Meu irmão não fez nenhum pacto, Marina gritou, tentando rastejar para longe. Não. A voz múltipla soou quase divertida. Mas sua família fez. Seu bisavô, Augusto, 1965, trouxe sua família para o sítio. Fez o ritual, pediu riqueza, mas quando a prosperidade veio, achou que poderia simplesmente partir, levar tudo e ir embora. Marina sentiu algo agarrar seu tornozelo. Olhou para baixo. Uma mão cinzenta emergia do chão de madeira como se fosse água. Dedos longos demais, unhas negras demais, manchadas com terra e algo pior. A casa os transformou em advertência. Suas estátuas ficaram na frente do jardim durante anos, até finalmente se dissolverem na terra. Mas o débito permaneceu. Passou para seus filhos e para os filhos deles. Outra mão surgiu, e outra, e mais. Dezenas de mãos cinzentas emergindo da madeira, do teto, das paredes. Não, isso é insano! Marina chutava, se debatia, mas eram muitas, frias, fortes, arrastando-a de volta para dentro do círculo. A casa precisa se alimentar. A coisa que era Tel se inclinou sobre ela. Cada pessoa que vem buscar os desaparecidos se torna parte do jardim. As estátuas não são concreto, Marina. Nunca foram. São as pessoas que tentaram fugir, suas essências presas em casulos de pedra, conscientes, sempre conscientes, vendo tudo, sentindo tudo, incapazes de se mover, de gritar, de morrer. Por favor, Marina soluçava agora. Tel, eu só queria te salvar. As mãos puxavam, arrastando-a para o centro do círculo. O piso ondulava sob ela como carne viva, quente, pulsante. Seu celular caiu da mochila. A luz iluminou o rosto de Tel uma última vez. Ele estava chorando, lágrimas verdadeiras escorrendo dos olhos brancos. Por baixo das vozes múltiplas, por baixo da possessão, ela viu. O verdadeiro Tel ainda estava lá, preso, consciente, testemunhando tudo sem poder fazer nada. Sinto muito, sussurrou a voz real dele, tão baixa que quase se perdeu entre as outras. Não venham me procurar, eu disse nas mensagens. Deletei nossos contatos, não respondi de propósito. Mas você veio assim mesmo, porque é teimosa, porque me ama. Sua mão verdadeira, lutando contra o controle das outras presenças, estendeu-se, tocou o rosto dela uma última vez. E agora você vai ficar aqui para sempre, como eu, como todos nós. O chão se abriu completamente. Marina gritou enquanto caía, mas não era uma queda normal. Era como afundar em gelatina, em cimento molhado, em algo vivo que a puxava para baixo, preenchendo seus pulmões, sua boca, seus olhos. E enquanto a escuridão a engolia, ela sentiu. Sentiu as outras presenças, centenas delas, talvez milhares, todas presas, todas conscientes, todas gritando silenciosamente dentro de suas prisões de pedra. E agora ela era uma delas. 3 dias depois, a polícia finalmente localizou o carro de Marina no sítio abandonado. Segundo o relatório do detetive Cardoso, não havia sinais de violência. Apenas pegadas levando até a casa e desaparecendo no jardim. Cardoso caminhou entre as estátuas enquanto sua equipe vasculhava a propriedade. Notou que havia 2 novas. Não estavam nos registros fotográficos que ele tinha de 2 anos atrás. Uma mulher jovem com os braços erguidos, boca aberta num grito silencioso. E ao lado, um rapaz ajoelhado com a cabeça baixa, mãos cobrindo o rosto. O concreto ainda estava úmido. Esquisito, murmurou, tocando a estátua da mulher.
A superfície era quente, e por baixo da camada externa ele podia jurar que sentiu álcool. Um pulso, um batimento cardíaco fraco. Impossível. Por um segundo teria jurado que os olhos da estátua se moveram e que, atrás da camada de pedra, ele podia ver a íris, marrom claro, aterrorizada. Mas isso era impossível. Cardoso tinha 30 anos de polícia, tinha visto muita coisa, mas aquele lugar, havia algo errado ali. O silêncio era muito absoluto, o cheiro no ar muito doce, as sombras muito escuras, mesmo sob o sol do meio-dia. Ele estava prestes a chamar sua equipe quando sentiu seu celular vibrar. Mensagem de número desconhecido. Não procure, não investigue, apenas vá embora. Se valoriza sua família, detetive Cardoso. Se valoriza sua filha Clara, 8 anos, que estuda no Colégio Santa Rosa. Seu sangue gelou. Anexada à mensagem uma foto dele próprio, tirada de dentro da casa, através de uma das janelas do segundo andar. Tirada naquele exato momento. Cardoso olhou para cima, coração disparado. Todas as janelas estavam vazias, exceto uma. Na última janela à direita, 2 figuras observavam, imóveis. Uma delas parecia segurar uma câmera de celular. A outra tinha uma mão levantada, acenando lentamente. Ele piscou. As figuras sumiram. Senhor, o policial jovem, Martins, se aproximou. Estava pálido. Encontramos algo estranho no porão. O senhor precisa ver. Tem documentos, contratos antigos. E tem... Martins vomitou violentamente na grama. Tem algo coberto por um lençol. Não sei o que é, mas tá se movendo. Cardoso olhou novamente para o celular. A mensagem havia desaparecido. Nenhum registro no histórico. Como se nunca tivesse existido. Ele pensou em Clara, em sua risada, em como ela corria para abraçá-lo quando chegava do trabalho. Sabe de uma coisa? Disse, guardando o aparelho. Acho que já vi o suficiente aqui. Vamos embora. Mas, senhor, os desaparecimentos? A mulher que... Caso arquivado, sem evidências conclusivas. Provavelmente fugiram. Gente foge o tempo todo. Senhor, isso não faz o menor... É uma ordem, Martins. A voz de Cardoso saiu dura. Recolham o equipamento. Vamos embora. Agora. Enquanto dirigia de volta pela estrada de terra, Cardoso não conseguiu parar de pensar naqueles olhos de concreto. E em como, impossível ou não, eles pareciam implorar por ajuda. Não importava. Algumas coisas eram maiores que justiça. Algumas coisas não deveriam ser investigadas. Aquela noite, Cardoso trancou todas as portas e janelas de sua casa. Verificou 3 vezes. Colocou Clara para dormir no quarto ao lado do seu, algo que não fazia desde que ela tinha 5 anos. Mas não conseguiu dormir. Toda vez que fechava os olhos, ouvia passos no andar de cima. Passos arrastados, lentos, deliberados. E quando abria os olhos, por apenas 1 segundo, via uma sombra no canto do quarto. Alta, torta, com dedos longos demais. Uma sombra que não deveria estar lá. Uma sombra que sussurrava em vozes múltiplas e sobrepostas. Você viu, você sabe. A casa não esquece, detetive. A casa nunca esquece. Ele começou a dormir com a luz acesa e toda noite, ao olhar pela janela antes de deitar, via a mesma coisa. Ao longe, na direção das montanhas onde ficava o sítio São Bartolomeu, uma luz fraca, amarela, tremulante, velas, como se alguém estivesse esperando. No jardim do sítio São Bartolomeu, uma 55ª estátua começou a emergir da terra fofa. Ela tinha o formato de um homem de meia-idade, uniforme de policial, uma mão estendida como se tentasse alcançar algo. O rosto ainda não estava completamente formado, ainda estava na transição entre carne e pedra. Os olhos piscavam ocasionalmente, a boca se abria e fechava sem som.
E na casa vazia, luzes de velas acenderam sozinhas no segundo andar. Mais vozes se juntaram ao coro, vozes jovens, femininas. Uma delas sussurrava um nome, repetidamente: papai, papai, papai. Porque a casa tinha fome, e o pacto era eterno. E uma vez que você via demais, uma vez que você conhecia a verdade, seu destino estava selado. Não importava quanto você corresse, não importava quanto você rezasse, a casa sempre cobrava suas dívidas e o jardim estava sempre pronto para novos ocupantes. Sempre.